Porque você vai conversar comigo, vai entender a história do nosso querido Léo Andrade. E é uma referência quando o assunto é cirurgia bariátrica, é sobrepeso. Ele fala de gordofobia. Ele vai explicar pra gente tudo isso. Você desde pequeno foi obeso? Minha primeira dieta foi com 10 anos de idade. Ah, é? 10 anos de idade eu fiz a minha primeira dieta. E não foi só por conta da aparência física, não. Foi porque a minha saúde, aos 10 anos de idade, já estava um pouco comprometida. Você imagina para uma criança no interior de Minas, né, no sul de Minas, convivendo com fazenda, aquelas escolas que antigamente... Que cidade de Minas? De Três Pontas, sul de Minas. E aquelas escolas católicas onde estudou minha avó, estudou minha mãe, e... Era muito rígido, inclusive, a educação física. Tem que ser o aluno perfeito. Exatamente. O filho perfeito, né? Exatamente. Inclusive a educação física. E mesmo sendo gordinho, eu já tinha um pouco de dificuldade. E eu me lembro que logo depois de um tempo, com 12 anos, eu adquiri hipertensão. Eu já fiquei hipertenso com 12 anos de idade. Mas você comia porque você sentia fome ou você acha que você descarregou na comida algum problema ou alguma frustração que você estava vivendo na infância? Na verdade, hoje eu consigo compreender diversos fatores que me levaram ao início da obesidade e chegar até o ponto máximo da obesidade que atingiu a minha saúde com 37 anos de idade. Você chegou a quantos quilos aos 37 Cheguei a anos? 127,5, com 1,70 m, então é bem significativo, né? E hoje eu sei que muitas coisas que acontecem na nossa vida, que são os pesos que a gente adquire, né? Metaforicamente falando, são aqueles que refletem na balança, a gente vai adquirindo através de frustrações, expectativas não atendidas. E isso na infância acontece... Tem um tamanho maior, né? Exatamente, tem um tamanho maior. Porque a criança não sabe lidar, né? Não sabe falar o que ela está sentindo. E por muitas vezes eu vejo muita gente culpando os pais. E os pais não têm essa culpa, porque por muitas vezes os pais deixam de agir ou agem da maneira que às vezes é o que eles sabem fazer. Sim, são seres humanos antes de serem pais, né? Exatamente, exatamente. É verdade. Bom, aí então aos 12 anos você passou por essa questão que você compartilhou conosco. Sim. E aí como foi sua adolescência? Porque a adolescência é uma fase difícil, né? Difícil. Uma fase difícil foi quando o bullying já era instalado, né, praticamente. Você imagina na educação física, enfim, os apelidos de infância. A adolescência veio aquela fase de começar a namorar, de começar a sair, de querer colocar uma roupa bonita e, de repente, as coisas não se encaixarem da maneira que você imagina que você quer ser, que você quer estar, né? Então começa a criar mais dificuldades ainda, começa a haver mais somatização, a haver mais tristezas, porque a gente passa por uma inadequação social, desde o tamanho das roupas até você começa a se comparar com os outros amigos, e comparação é dor, não é verdade? E é do ser humano isso, E é do ser humano. Todos nós somos assim, né? Então, eu passei exatamente a infância, a pré-adolescência, a adolescência e a fase adulta dentro da obesidade. E em que momento você pensou que seria a hora de procurar um médico para acabar com essa história? Porque pelo que eu percebi, você se alimentava, você tinha uma alimentação saudável ou não? Eu tinha uma alimentação abundante, vamos dizer assim. Tipo, na hora do almoço você repetia arroz e feijão, é isso? Ou não? Ou comia tranqueira, junk food? Na verdade era tudo. Era uma somatização de tudo, né? Eu não tinha um equilíbrio. Não havia um equilíbrio. Então eu tentava compensar com a bebida, com a comida. Também com o alcoolismo? Com o alcoolismo. Com o alcoolismo. Eu cheguei aos 37 anos cardíaco, hipertenso, diabético, com fígado comprometido por conta do alcoolismo e por conta de outros tratamentos que eu fiz que depois eu vou te contar. Eu ia fazer cirurgia em 3 lugares na coluna. Então eu cheguei e, resumindo, 22 anos com depressão. Mas eu nunca demonstrei para as pessoas. Ninguém percebia que você estava depressivo? Eu tinha clareza, hoje eu sei que eu tinha clareza do meu estado emocional. Mas eu tinha tanto medo da solidão que eu não deixava me vencer. Mas a depressão era instalada, porque eu evitava de fazer muitas coisas por conta disso. E aí entra o álcool para poder ativar aquela coragem de você conseguir conviver. Exatamente, de você tentar se encaixar dentro de um meio, de um círculo de amizade. Né? Às vezes, por muitas vezes, até inconscientemente, dentro da própria família. Então, eu cheguei aos 37 anos
com este quadro, uma pessoa com tantas enfermidades físicas e emocionais, você começa já a imaginar que a sua expectativa de vida é muito pequena. Sim. Só que eu tenho um histórico de luta, que são 28 anos lutando. Eu nunca desisti, eu nunca entreguei. Olha, repete isso que você falou olhando para a câmera, para você que está me acompanhando, e entender que se você está passando por isso, você não é a única, nem o único. Não. Olha a história de superação do Léo. Olha para a câmera, Léo, fala isso que você me falou. Eu lutei durante 28 anos contra a obesidade, contra diversas enfermidades físicas e emocionais. Mas eu nunca desisti. Eu perdi diversas batalhas, mas eu sabia que no final eu ainda poderia ganhar a guerra. Muito eu fiz legal. todas as dietas que vocês possam imaginar. Você em casa deve estar me assistindo e falando, meu Deus, isso acontece comigo. Eu frequentei spa por 15 anos. Eu coloquei o balão intragástrico, engordei 10 quilos com o balão dentro de mim. Mas não é que o balão seja ruim, é porque eu não estava preparado para utilizar o balão. E eu achava que colocando o balão eu poderia ter uma vida normal e é o maior erro de qualquer paciente que quer iniciar qualquer tratamento, não seja obesidade, seja para curar alguma doença, enfim. Então eu lutei muito, muito mesmo. E quando eu cheguei aos 37 anos, eu já tinha um histórico que eu tinha feito tudo que estava ao meu alcance. Mas eu tinha medo de fazer a cirurgia bariátrica. E aí você realizou a cirurgia bariátrica, emagreceu, acho que mais de 60 quilos, Eu emagreci 60 quilos. 60 quilos? 60 Em quilos. qual período? 2 anos e 8 meses. Uau! Em 2 anos e 8 meses. Ganhei um número significativo de massa muscular, que é muito importante, porque a gente tem um Senão fica protocolo. flácido. A gente tem um protocolo, na verdade, né? Um protocolo do cirurgião, do nutricionista, do endócrino. As pessoas falam, mas qual foi o seu sucesso maior na cirurgia bariátrica? Protocolo. Ou seja, tudo que era para ser feito, eu fiz. Tudo que é para fazer, eu faço. Mas, em primeiro lugar, você acreditou que aquela cirurgia poderia realmente mudar o seu estilo de vida. Porque é um estilo de vida na hora que você decide fazer uma cirurgia dessa. Não é só, eu vou deixar de comer. Não, você tem que mudar o estilo de vida. Eu costumo conversar com os meus seguidores, tanto pelas redes sociais... Que são diversos, por sinal, diga-se de passagem. Quanto pessoalmente em alguns encontros, e até mesmo eu encontro muitos seguidores em formações de coaching que eu participo. E uma coisa que eu falo é assim, a cirurgia bariátrica, ela faz a parte dela. E nós precisamos ter a consciência de fazer a nossa. Não adianta você fazer qualquer procedimento ou procurar qualquer ajuda se você não quiser mudar os hábitos. Verdade. Por que é que eu vou continuar com os mesmos hábitos pós-cirurgia bariátrica que me levaram até a cirurgia bariátrica? E hoje você acaba sendo um incentivador, um dos maiores incentivadores para as pessoas que passam por esse problema, que estão acima do peso, que Exato. podem fazer uma cirurgia bariátrica, a se resolver de fato, né? Como é que funciona essa sua relação com seus seguidores? Você conversa com eles? Converso. O que você faz? Bom, primeiro passo, as pessoas, como iniciou tudo isto? Eu fiz a cirurgia bariátrica, que era um dos maiores medos da minha vida, tá? Porque eu perdi 2 pessoas próximas com a cirurgia bariátrica, mas a culpa não foi da cirurgia bariátrica, a culpa foi porque eles não fizeram a parte deles. Não cumpriram o protocolo que não você cumpriram cumpriu. o protocolo e vieram a não ter sucesso e faleceram. Então esse é o meu maior medo. Então quando eu cheguei na cirurgia bariátrica, eu falei, bom, ou eu continuo e me entrego e tenho uma expectativa de vida de 10 anos, da maneira que eu estava, né, com 38 anos, 37 para 38 anos, ou eu faço a cirurgia bariátrica e vou ver o que vai acontecer. E eu fiz, e foi a melhor coisa da minha vida. Isso faz quanto tempo? 2 anos e 8 meses. Nossa, é recente. É recente. É recente. E eu me lembro que no momento que eu saí da sala de cirurgia, que eu cheguei no quarto, que eu dormi, a hora que eu acordei, que eu vi meus pais ali em pé do meu lado, eu não sei se foi com essas palavras que eu falei para minha mãe, mas esse foi o meu sentimento, que eu era uma folha de sulfite em branco, Renasceu. pronto para reescrever a minha história. Que legal. E ali eu tive certeza, a hora que eu acordei, porque eu tinha certeza que ali era o início de uma nova vida. Antigamente, antes da cirurgia, quando eu fechava os olhos e me imaginava em um ambiente, ou eu ia comprar uma roupa, eu me vi exatamente assim, com este físico, desta maneira. Quando eu olhava no espelho, ou me via em fotos, aquele lá não era eu.
Mas você já sabia como você queria ficar. Exatamente. E isso é fundamental, né? Este é o ponto. Eu sabia exatamente o que eu queria ser e onde eu queria chegar.